A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você, meu irmão e minha irmã, que acompanha aqui os meus vídeos nesse canal Bíblia e Teologia. Esse vídeo é uma continuação de um primeiro vídeo que eu gravei falando sobre a música Evangelho de Fariseu, que a cantora Amy, parece que esse é o nome dela, gravou e repercutiu bastante nas redes sociais e muitas pessoas aí concordando com a letra do hino, da música. Bem, algumas pessoas falaram para mim que tinham estranhado o meu comportamento com relação à música, devido às críticas que eu fiz à música, tá? Então, nesse vídeo aqui, eu vou expandir melhor a questão, sintetizar, na verdade, para que haja um entendimento mais aguçado da questão, tá? E aí algumas pessoas falaram assim, não, você é uma pessoa que bate tanto no sistema e a música é uma crítica ao sistema. Eu falei, não, se fosse uma crítica de forma específica ao sistema, eu até concordaria, porque eu também critico o sistema, tá? Eu também faço críticas à liderança religiosa. Mas o problema é que a música ela englobou todo, ela tanto englobou a liderança religiosa, como também os membros, tá? Quando ela fala, por exemplo, da bolha do dízimo, não é verdade? Ela está ali fazendo uma crítica à liderança religiosa, aos líderes das denominações. E quando ela fala de oração para si mesmo e de campanha para si mesmo, ela está se referindo aos membros. Então o ataque foi sim generalizado, tá, meus irmãos? Então a gente sabe que eu, por exemplo, eu faço uma diferença, eu faço uma separação entre liderança evangélica e igreja corpo de Cristo, tá? Eu separo, porque a liderança evangélica é uma coisa, o corpo de Cristo é outra. E o que acontece com a liderança evangélica, os erros que a liderança evangélica comete, a pessoa não pode colocar a igreja, os membros, no mesmo balaio de gato da liderança evangélica, tá? Nós temos hoje em dia, infelizmente, uma liderança evangélica que só pensa em dinheiro, é uma realidade, tá? Boa parte dela não tem amor pelas pessoas, não está nem aí para a vida espiritual, moral, daquele fiel, daquele membro. Ele só se preocupa com o dinheiro que você tem que dar todo mês, tá? Mas eu sempre escuto o caso de pessoas fiéis que adoecem, o pastor não vai visitar, que está com problema conjugal, o pastor não vai aconselhar, tá? Às vezes até problema de ordem moral, o pastor não está nem aí, não é verdade? Pessoas que vivem uma vida são casadas, mas vivem de forma promíscua, o pastor não está nem aí, tá? Pessoas que cometem adultério, saem de uma igreja, vai para outra, e o pastor não quer nem saber o que o cara fez na igreja anterior. Ele pergunta logo quanto é que o cara ganha, tá? Se o cara disser ganho bem, fica aqui, já dá a oportunidade do cara. Eu presenciei isso, tá? Eu fui membro de uma igreja onde o camarada cometeu adultério na igreja dele, tá? Com a menina, né? O pastor, ele foi excomungado da igreja, tá? A esposa não deixou ele, a esposa não largou ele. Ficou sabendo da traição, mas não largou ele. E ele chegou nessa igreja que eu era membro na época, e ele era um cara financeiramente bem, tá? Tem um baita de um carro, que na época, isso há 20 anos atrás, só ele tinha aquele carro aqui na minha cidade, e o pastor não quis nem saber o que era que ele tinha feito na igreja anterior. Recebeu o cara de braços abertos, entendeu? Recebeu o cara de braços abertos, quando diz do cara. E ele próprio viu, ele próprio percebeu, o próprio cara percebeu que realmente o pastor só estava recebendo ele por conta do dinheiro dele. E um pouco, menos de um mês, o cara zarpou ali daquela igreja, tá? Então é fato que existe esses problemas com a liderança, pede de dinheiro, só querem saber de dízimo, e eu sou um crítico veemente desse mau comportamento, tá?
Agora, quando ela vai falar de evangelho de fariseu, ela coloca todo mundo no mesmo saco. Ela faz um ataque, a liderança evangélica faz um ataque aos membros, meus amados, tá? Então, eu me posicionei contra a música, eu sou compositor, eu componho música. Aí alguns vieram dizer para mim, não, mas ela está colocando nós. Sim, eu posso usar pronomes para me colocar diante de uma prática que eu não estou, para me colocar diante de uma condição que eu não estou no momento. Por exemplo, quando a gente está pregando, a gente fala, irmãos, nós não podemos fazer determinada coisa. Na verdade, a gente se inclui. Por quê? Porque ninguém é imune ao pecado. Ninguém é imune ao erro. Então nós nos colocamos. Agora, não significa que por a gente se colocar lá, colocar o pronome, né, a gente esteja fazendo aquilo que está sendo feito. Tá? Então, embora ela tenha colocado o pronome, ela está sim fazendo uma crítica de forma generalizada. E eu já falei aqui, eu não mexo com a igreja. Eu não mexo com a membrazia, com o corpo de Cristo, com a igreja não. Liderança sim, igreja não, tá? Porque dentro da igreja tem fiéis, tem membros ali, ó, fiéis, íntegros, retos, honestos, tá, meus irmãos? Que estão sim procurando fazer a vontade de Deus, viver o evangelho. Isso é um ponto. Por outro lado, temos uma liderança, em algumas denominações, uma liderança gananciosa, tá? Avarenta, que só pensa em dinheiro, tá? Então, eu não vejo problema nenhum em você e nós criticarmos comportamento negativo de líderes. Jesus fez isso. Mateus capítulo 23, por exemplo, Jesus fez duras críticas aos fariseus, mas não criticou o povo, tá? Jesus não colocou o povo ali no mesmo balai de gato. Jesus não chamou aquele povo de hipócrita, de sepulcro caiado, chamou eles. Então qual é a autoridade que eu tenho de meter a igreja numa coisa que vem da liderança e não dos membros? Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. A igreja de Cristo, ele comprou ela com o seu sangue. Ela vai se apresentar a ele como igreja lavada e remida. Tá, meus irmãos? Então só para sintetizar, muitos falaram, não, os evangélicos ficaram com chilique, ficaram magoados porque a carapuça caiu. Não, a carapuça não caiu para mim, não. A carapuça não caiu para mim. Porque eu não sou líder, eu não sou corrupto, eu não vivo pedindo dinheiro de ninguém. Tá? Eu sou um simples membro, e como membro fiel da minha igreja, que procuro fazer e obedecer o evangelho, fazer a vontade de Deus, eu não vou me colocar. Eu tenho que me posicionar contra, tá? Alguém que está pegando um comportamento de uma liderança e generalizando, falando que todos os membros são assim. Não, negativo. Eu tenho que me posicionar, e muitos comigo também se posicionaram, tá? Falando que o erro dela foi ter generalizado. Não porque ela orou, foi um hino feito às lágrimas, né? Porque é uma revelação, porque é um alerta para a igreja. Engraçado, a Bíblia Sagrada ninguém diz que é alerta, né? É interessante isso, né? É engraçado, quando aparece uma revelação, quando aparece um hino, aí todo mundo se assusta. Não, é de Deus, é de Deus. A Bíblia, ninguém fala nada sobre a Bíblia. Pelo contrário, é ataques e ataques e ataques à palavra de Deus, né? Então, temos que pensar nessa situação. Não é correto, não é sábio mexer com a igreja de Cristo, tá? Jesus não fez isso. Jesus criticou o comportamento hipócrita dos fariseus, mas não colocou o povo no mesmo balaio, tá? Ele próprio disse ao povo, escutem e façam o que eles estão fazendo, porém não haja como eles agem. Tá, meus irmãos? Não é porque tem pastores pedindo dinheiro e se preocupa com dinheiro que os membros também estão nessa situação. Não vamos ser desonesto e colocar todo mundo dentro de uma mesma situação, sendo que há uma divisão nessas questões. Tá, meus queridos? Então, eu critico sim comportamento de líderes, tá? Porque eles estão na frente, tem que dar o exemplo. Agora a igreja não, a igreja é complicado, é arriscado mexer com a noiva do Cordeiro. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Até o próximo vídeo, querendo o nosso Deus.